Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou falar sobre joins. O que é um join? É uma operação suportada pelo comando select, feita no banco de dados, que une duas tabelas, gerando uma terceira tabela, entre aspas, temporária, como resultado. Essa tabela temporária só existe enquanto o comando select está sendo executado. Com essa tabela resultante, você pode fazer o que quiser, como usar os campos na saída, fazer filtros, ordenar o resultado, etc. No comando select, você pode usar quantos joins você quiser. Geralmente, ligamos as duas tabelas utilizadas no join por meio de campos em comum, campos que têm o mesmo tipo e valor. Existem diversos tipos de join. Neste vídeo, vamos abordar os dois principais, o inner join e o left join. Vamos ver alguns exemplos na prática. Inner join. Aqui eu já deixei um reporte preparado com alguns exemplos que a gente vai ver. Então, começando pelo inner join, a gente vai ver aqui nesse form. E aqui eu já deixei um select comentado, onde a gente vai fazer passo a passo até chegar no inner join, tá? Então, vamos lá. Eu quero consultar dados dessa tabela SPFLI. Então, se eu fosse fazer um select, escreveria select asterisco from. No from, eu vou informar qual tabela eu vou puxar os dados. No caso dessa tabela aqui, tá? E eu tenho que jogar o resultado desse select em algum lugar. No caso, eu vou jogar numa tabela interna. Então, eu coloco into table e eu vou jogar nessa tabela aqui, tá? Só que assim, essa tabela interna, ela tem que ser compatível com a saída desse select, tá? Ela tem que ter as mesmas colunas. Se não tiver, eu posso colocar uma instrução aqui, ó. Em vez de into table, eu coloco into corresponding fields of table e coloco aqui. Assim ele vai jogar o resultado nas colunas que forem compatíveis, vamos dizer, tá? Então eu vou fazer esse select. Vou salvar, ativar. E antes de executar, vamos dar uma olhada aqui o que tem dentro dessa tabela pela transação SE16N. Vou executar sem nenhum filtro essa tabela de agendamentos de voo. E aqui eu tenho 26 linhas, tá? Com as informações aqui. Agora a gente vai executar esse mesmo select, só que dentro do programa. Vou apertar F8 para executar. Vou executar esse select e vou dar uma olhada no resultado. Aqui também tem 26 linhas no resultado e as colunas que ele encontrou aqui ele foi jogando, né? País de origem, cidade de origem, etc. Nessa estrutura, nessa tabela interna que eu estou utilizando aqui, eu tenho uma coluna que não tem nessa tabela, que no caso é essa name. Ela está vazia porque ela não existe na tabela, tá? Então só foi preenchida as colunas que tem nessa tabela, certo? Porque a gente usou aquela instrução aqui, ó, into corresponding fields of table e o nome da tabela interna. Até aqui, coisas que a gente já viu, né? Select simples numa tabela só. Agora, como que eu faço para pegar dados de duas tabelas ao mesmo tempo, tá? Que seria o join, uma operação de join. Então, em vez de fazer um select separado em uma tabela e depois em outra, e depois tentar juntar dentro do programa, você pode fazer isso num comando só, utilizando a operação de join. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou mostrar para vocês duas tabelas. A tabela 1, que seria essa SPFLI, e a tabela 2, que seria S Airport. Essa tabela é de aeroportos, tá? Então, vou deixar lado a lado aqui. Aqui, então, eu tenho as duas tabelas. Na minha esquerda, eu tenho a tabela de voos, agendamentos, tá? De voos, que é a SPFLI. E na minha direita, eu tenho a S Airport, que é a tabela de aeroportos. Então, aqui na tabela de voos, a gente tem duas colunas que indicam os aeroportos. Essa aqui, ó, AirP From, que é a tabela de aeroportos de origem, e a AirP To, que é os aeroportos de destino, tá? Então, se a gente procurar aqui, ó, JFK, tem algum aeroporto com JFK aqui na tabela de aeroportos? Deixa eu ordenar aqui o resultado. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, JFK, ó. New York, JF Kennedy, USA. Então aqui, cada aeroporto que tem aqui tem um correspondente aqui, tá?
Eu já dei uma olhada aqui, tá tudo certo. Então, como que eu faço se eu quisesse buscar dados das duas tabelas ao mesmo tempo? Tá? Como que eu faço? Primeiro eu preciso procurar colunas em comum entre as duas tabelas, tá? Para que isso tenha sentido. Então, se eu quero, vamos supor, o nome do aeroporto de origem, eu posso buscar dessa tabela, porque essa não tem, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa coluna aqui, o aeroporto de origem, e vai ligar com uma coluna aqui dessa tabela. No caso, vai ser o ID, tá? Então, cada registro dessa tabela 1 vai se ligar a um registro dessa tabela 2. Tipo, JFK vai procurar aqui JFK. Cadê? Aqui, ó. JFK. Segundo, SFO. SFO. Cadê? Aqui, ó. E assim por diante. Então, ele vai tentar procurar cada linha na segunda tabela, tá? Então, a gente vai ligar essas duas colunas. Essa com essa, tá? Então, como que a gente faz isso lá no código? Vamos voltar para o programa. Aqui no programa, a gente vai modificar, então, esse select para que use as duas tabelas. A gente vai ligar as duas tabelas, tá? É a primeira coisa que você faz. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui, então, um join, tá? Quando você coloca somente join, a gente está colocando um inner join, tá? Eu vou explicar a diferença porque tem dois joins que eu vou explicar nesse vídeo, o inner e o left, tá? Então, se você não colocar nada, é um inner join. Aí você coloca o nome da tabela, tá? O join tem que ser depois do from, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, join, o nome da segunda tabela, tá? O from fica a tabela principal. Aí você coloca on. E coloca quais colunas das duas tabelas tem em comum. Então, vamos lá. Primeira tabela, você vai colocar till, tá? E vai acessar o campo que você quer ligar. No caso aqui é air p from, tá? É o aeroporto de origem, é o ID do aeroporto de origem. Coloca aqui igual a segunda tabela, till, e o nome do campo que vai ser ligado no aeroporto de origem, que é o ID, tá? Beleza, ligamos as duas tabelas. A partir desse momento, eu posso usar campos da segunda tabela junto com a primeira. É como se virasse uma tabela só, tá? Aí você pode usar no where, ali fazer algum filtro, ordenação, colocar campos aqui na saída, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai usar alguns campos, tá? Que eu já deixei aqui preparado. País de origem, cidade de origem, aeroporto de origem. Nome, que vai ser o nome do aeroporto de origem, país destino, cidade destino e aeroporto destino, tá? A gente vai usar só o nome aqui do aeroporto de origem para exemplificar, mas caso você quisesse puxar o nome do aeroporto destino, você poderia. É só fazer mais um join e puxar o nome desse aeroporto, tá? Então vamos lá. Essa estrutura que eu criei, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem as colunas que a gente precisa, tá? Então, tem várias colunas da tabela SPFLI e uma coluna da tabela SAirport, tá? Vamos voltar aqui no exemplo. Então, declarei aqui os campos que eu quero colocar no resultado do select, tá? E vai jogar nessa tabela interna, vai puxar os dados da SPFLI, vai ligar com a SAirport, tá? E pronto. É assim que você vai fazer. Vamos lá, deixa eu salvar, ativar e a gente vai testar isso aqui. Vou executar o select e vou olhar o resultado. Então aqui, ó, tem 26 linhas também, tá? Não mudou nada, só que dessa vez a coluna name está sendo preenchida, tá? Antes, quando a gente não estava fazendo o join, ela estava vazia, porque não tinha esse campo na tabela principal, certo? A gente fez um join na tabela de aeroporto e puxou o nome de lá. Então tá aqui, ó. Tudo certinho. Só para mostrar para vocês que não tem diferença, eu vou colocar aqui inner join, tá? Que vai dar o mesmo resultado. Vou executar o select. E não mudou nada, tá? Então, o inner, ele é opcional nesse caso, tá? Agora, a gente vai ver o outro tipo de join,
que é o left join. Left join. Agora vamos ver como funciona esse left e como a gente usa na prática. Então vamos lá, eu vou comentar esse form do inner e a gente vai usar agora esse form do left, tá? Que eu já deixei preparado. Então o que está fazendo aqui? A gente está fazendo basicamente a mesma coisa que estava fazendo no inner, está consultando dados da tabela SPFLI, fazendo um inner join na tabela S airport, ligando as duas tabelas por meio dessa coluna, tá? ID aqui e RP from. Aqui no caso a gente está ligando apenas uma coluna, mas você pode ligar mais de uma coluna, tá? Se você tem, vamos supor, mais de uma, você pode colocar aqui um end. Vamos supor, vou colar aqui. Ah, eu tenho a coluna ID2 com RP from 2. Ah, tenho mais uma? Faz aqui mais um end, tá? E assim por diante. Tá? Tudo depende do seu cenário, da sua necessidade, tá? Beleza. Então a gente está fazendo esse select, a mesma coisa que o exemplo anterior. Aqui embaixo, a gente está fazendo o mesmo select também, exceto por um lugar. Aqui a gente está usando left join, tá? Então, o que é esse left join? Você vai usar quando você quer trazer o resultado, você vai ligar as duas tabelas, certo? Só que e se um registro de uma tabela não tiver na outra tabela? Por exemplo, se você tiver um aeroporto naquela tabela principal, que não tem na tabela de aeroportos, se você usar o inner join, ele não vai trazer essa linha, tá? Se ele não encontra a ligação, ele não traz a linha. Com o left join, mesmo ele não encontrando, ele traz a linha, tá? A gente vai fazer um teste disso aqui na prática. Então, é isso que a gente vai fazer. Primeiro, um select com o inner join e o mesmo select com o left join, para a gente ver a diferença, tá? Depois, eu vou deletar um dos aeroportos e vou fazer a mesma consulta, um inner join e um left join. Aqui a gente vai ver a diferença, tá? Depois que a gente deletar o aeroporto. E no final aqui eu estou criando o aeroporto de novo, tá? Só para não ficar sem a referência ali no sistema. Então vamos testar isso na prática? Eu vou mostrar aqui as duas tabelas, lado a lado, para ver qual registro eu vou deletar. Aqui nas tabelas, eu vou deletar esse aeroporto aqui, ó, o aeroporto de Tóquio. Então aqui na lista de voos, somente tem um voo que tem esse aeroporto como origem, tá? Então podem ver aqui, eu vou até ordenar a coluna. Ó, só tem uma linha que está usando esse aeroporto. Depois que eu remover esse aeroporto aqui da tabela de aeroportos, vocês vão ver que vai ter uma diferença entre o inner e o left join. Então vamos lá para o programa para testar isso na prática. Eu vou salvar aqui, ativar, e vou executar esse form do left join. Então aqui primeiro eu vou consultar os dados da tabela SPFLI com a tabela de aeroportos usando inner join. Vou verificar o resultado. Aqui tem 26 linhas, tá? Carregou o nome aqui certinho. Vou executar com o left join dessa vez. Vou verificar o resultado. Também tem 26 linhas, carregou o nome, tudo certinho. Não teve diferença por enquanto. Agora eu vou deletar aquele aeroporto de Tóquio. Eu vou entrar nesse form e vou executar esse comando de delete. Pronto, deletei o aeroporto. Vou fazer o commit. Agora eu vou fazer novamente os mesmos selects que eu fiz anteriormente. Com o inner join, vou verificar o resultado. Ó, dessa vez diminuiu uma linha, tá? Por quê? Porque aquele aeroporto de Tóquio não existe mais. Então ele não encontrou a ligação da tabela 1 com a tabela 2. Então essa linha ele não trouxe, tá? Então tem 25 em vez de ter 26. Vou executar o select do left join. Aqui tem 26 linhas. Por que ele trouxe uma linha a mais, comparando com o left? Porque o aeroporto de Tóquio tem o voo aqui, só que o aeroporto não existe mais, tá? Ele foi deletado da tabela. Então, como ele não encontrou, ele trouxe vazio o nome, tá? Então, isso é normal, isso acontece com o left join. Quando ele não encontra, ele simplesmente traz vazio, tá? Agora eu vou criar o aeroporto novamente, né? Só para não deixar
inconsistente aqui no banco. Então, perceberam a diferença? Com o inner join, se ele não encontra a ligação entre as duas tabelas, ele não traz essa linha no resultado. E com o left, ele traz, só que se você usar alguma coluna da tabela 2 que não foi encontrada, aquele registro não foi encontrado, no resultado, ele não traz a informação. Igual o nome do aeroporto. Como a gente não encontrou o aeroporto, não tem como tirar o nome de algum lugar. Ele fica vazio. Apelidos de campos e tabelas. Então vamos ensinar como utilizar esse recurso caso for necessário, tá? Tem algumas situações que você vai ser obrigado a usar um apelido para diferenciar um campo ou uma tabela, tá? Então vamos lá. Nesse exemplo, vamos supor que na tabela 1, que é essa tabela aqui, SPFLI, eu tenho um campo name. E na tabela 2 eu também tenho um campo name. Então, caso eu queira colocar esses dois campos no resultado, você pode, desde que você coloque um apelido para esses campos, tá? Para não ter ambiguidade. Sempre que você cair numa situação de ambiguidade, você não pode colocar simplesmente o campo ali para você usar, que o sistema não vai deixar. Ele vai te perguntar, tá, esse campo vem de qual tabela? Da tabela 1, da tabela 2, da tabela 3, se você tiver mais de um join, por exemplo, tá? Então, você precisa informar para o sistema de qual tabela está vindo esse campo, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode colocar o nome da tabela antes do campo. Então, vamos supor, esse campo ele vem dessa tabela. Então, coloca aqui e eu coloco um til, tá? Assim, a gente está falando, ó, esse campo vem da tabela S Airport. Caso você queira simplificar, vamos supor, eu não quero colocar tudo isso aqui, ó, todo esse nome da tabela. Eu quero colocar um nome mais curto. Você pode. Você dá um AS, isso aqui é um apelido, tá? AS T2. E posso colocar aqui AS T1, tá? Aí todo lugar que eu utilizar colunas dessas tabelas, eu posso colocar esse apelido na frente, em vez de usar o nome da tabela completo, igual tá aqui. Então, esse campo vem da T2, então coloca aqui T2, tá? Caso você precise mudar o nome do campo, você também pode. Então, eu quero colocar esse campo como name2, tá? Vamos supor, uma situação hipotética aqui, que eu tenha a mesma coluna nas duas tabelas. As duas tabelas têm a coluna name. Então, se eu quero colocar as duas colunas no resultado, eu posso fazer assim, ó. Vamos supor, T1 name as name1 e coloca aqui T2 name as name2, tá? Então, dessa forma você consegue eliminar a ambiguidade, tá? Aí o sistema consegue puxar a informação do local correto. Aí isso aqui é em todo lugar, tá, pessoal? Então aqui, ó, eu tô colocando um apelido T1 na tabela SPFLI. Todo lugar que você utilizar essa tabela, você pode usar o T1. Então, aqui você poderia usar. T2, você pode usar aqui, tá? Deixa eu deletar os apelidos, eu vou deixar aqui. T2. Ó, vou salvar. Vou salvar e ativar. Ó, ativou normalmente, tá? Então é assim que você elimina essa ambiguidade. Concluindo, pessoal, espero ter esclarecido o que é um join, quais os principais tipos de join que a gente usa, como você usa no ABAP, com alguns exemplos aqui, a parte de apelido para campos e tabelas. Quem sabe SQL, a teoria é a mesma, tá? De qualquer banco de dados aí praticamente, qualquer linguagem de programação. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, qualquer dúvida pode colocar nos comentários, pratique e até mais.